E se Tanjiro fosse a reencarnação do Satoru Gojo? Capítulo 3. No capítulo anterior, o Tanjiro se torna um caçador de demônios e com a ajuda de sua irmã eles derrotam o Onix devora-mulheres e eles partem em direção de Asakusa, em Tóquio. Após o Corvo dar a próxima missão para o Kamado, ele partiria em direção de Asakusa, em Tóquio, pois há rumores que tem um Oni se escondendo por lá. Após algum tempo andando, eles chegariam em Asakusa, em Tóquio, e por estar de noite a Nezuko estaria fora da caixa. O acontecimento do Tanjiro encontrando o Muzan seria o mesmo, pois mesmo que o Tanjiro seja mais forte nessa teoria, ele continua sendo muito mais fraco que o Muzan. Nesse exato momento da história, o Tanjiro estava seguindo um Oni de cabelo azul e com a coloração da pele extremamente pálida, e após andarem por algum tempo eles chegariam numa parede, o Oni acabaria atravessando a mesma, e após verem isso os irmãos Kamados fariam o mesmo. E após terem atravessado a parede eles veriam uma mansão, isso surpreenderia muito o Kamado. Após eles entrarem na mansão, eles veriam uma Oni cuidando da esposa do cara que foi transformado em Oni pelo Muzan. Após alguns diálogos o Tanjiro descobriria que o nome da Oni era Tamayo, e o do Oni que trouxe eles até aqui é Yushiro, e logo após essas descobertas eles iriam para um outro cômodo da mansão. E a Tamayo começaria a dizer: diferente de Onis normais, nós não precisamos comer humanos, pois ajustei nossos corpos para que não precisássemos consumir humanos. Nós apenas precisamos de uma pequena quantidade de sangue humano. Você pode achar desagradável, mas o que eu faço é comprar sangue de pessoas empobrecidas, sob o pretexto de fazer transfusões. Obviamente, dentro do que não prejudique a saúde delas. Entendi, então é por isso que não sinto o cheiro característico dos Onis nesses dois, mas eles ainda precisam de sangue humano. Se eles precisam só de sangue, então a Nezuko também. E após o Tanjiro pensar em tais coisas a Tamayo diz: Yushiro consegue sobreviver com ainda menos sangue, foi o quem o transformou no Oni. De modo geral, compreende-se que ninguém além do Kibutsuji pode reproduzir Onis. Isso está correto de certa forma. Depois de mais de 200 anos, Yushiro foi o único que eu consegui transformar em Oni. 200 anos. Você só conseguiu transformar o Yushiro depois de mais de 200 anos. Quantos anos você tem, Dona Tamayo? E assim que o Tanjiro disse aquilo, o Yushiro diz com irritação na voz: perguntar a idade de uma dama é falta de educação. E logo após dizer isso ele tentaria acertar um soco no Tanjiro, mas o Mugen impediria isso. Mas o que? Por que eu não consigo te acertar? Perguntou Yushiro surpreso. Simples, esse é o Mugen, respondeu Tanjiro. Mugen, o que ele faz? Perguntou a Tamayo surpresa. O Mugen desacelera todos os ataques lançados em mim infinitamente, apenas eu escolho o que pode ou não me tocar. Isso é realmente impressionante, diria a Tamayo. O Yushiro tenta acertar o Tanjiro novamente, mas era em vão. Já chega Yushiro, diria a Tamayo, e após ela dizer isso ele rapidamente pararia de tentar acertar o Tanjiro com socos e se sentaria novamente enquanto pensava. Até brava é linda. Só tem uma coisa que quero esclarecer a você, não estou tentando criar mais Onis, eu só posso realizar o procedimento em alguém que seja um doente terminal, ou alguém que esteja brevemente ferido e não possui muito tempo de vida, e nesses casos eu sempre pergunto se a pessoa quer continuar vivendo como um demônio ou não, e assim que a Oni terminou de dizer tais palavras o Tanjiro pergunta: Senhora Tamayo, será que existe alguma forma de fazer um Oni voltar a ser humano? E após essa pergunta do Kamado a Tamayo responderia: fazer o Oni voltar a ser humano? Sim, existe. Então por favor, me diga como. E logo após o Tanjiro dizer isso ele tentaria se aproximar da Tamayo, mas o Yushiro tentaria agarrar ele, mas novamente o Mugen impediria o Yushiro. E após esse acontecimento a Tamayo continuaria dizendo: todo ferimento e doença possui um remédio ou uma forma de tratamento, entende? Nesse momento eu sou incapaz, mas seria possível. Ainda assim, estamos nos dedicando em criar uma forma confiável de fazer isso. Por este fim, eu gostaria de fazer-lhe pedido. Para criar esse elixir, é necessário estudar o sangue de muitos Onis. Eu preciso pedir dois favores.
O primeiro é a permissão para estudar o sangue de sua irmã. O segundo é extrair amostras de sangue de Onis, em que o sangue do Kibutsuji seja o mais forte possível. A condição atual da Nezuko é extremamente rara e especial. Você mencionou que ela fica adormecida por 2 anos. Acredito que isso deve ter provocado mudanças no corpo dela. Normalmente um Oni que ficasse tanto tempo assim sem consumir carne, seja de um humano ou de um animal, acabaria perdendo o controle, com absoluta certeza, e logo após a Tamayo dizer tais palavras Ryushiro pensaria: a senhora Tamayo continua linda hoje, e tenho certeza que continuará linda amanhã, e logo após esses pensamentos do Ryushiro a Tamayo continuaria dizendo: mas, surpreendentemente ela não mostra sinais disso. Esse milagre será a chave para encontrar uma solução. Outro pedido que preciso fazer é mais duro. Quando digo Onis em que o sangue do Kibutsuji é forte, me refiro aos Onis cujos o poder se equiparam ao dele, ou seja, os 12 Kizukis. Não será fácil extrair sangue desses Onis mesmo você sendo forte. Ainda pretende aceitar meus pedidos? E após a Tamayo dizer isso o Tanjiro responderia: se não houver outra forma eu aceito. Se isso significa que você poderá estudar o sangue desses Onis e criar esse remédio. Se isso acontecer, não será só pelo bem da Nezuko, outras pessoas poderão ser salvas, não é? Isso mesmo. Nesse exato momento 2 Temaris começariam a acertar a parede da mansão, assim elas começariam a ricochetear nas paredes. E após isso as Temaris seriam puxadas para fora. E após isso daria para ver uma Oni segurando as Temaris. E logo atrás dela teria um Oni com olhos na mão. E ai, já decidiu como vai matar eles? Perguntaria o Yaaba. Bem cruelmente, a Sosamaru responderia: você tava mesmo certo Yaaba, apareceu uma mansão do nada. E após a Oni dizer isso Yaaba diz: é o trabalho de um mestre de Kekijutsu especializado em esconder objetos. E o caçador de demônios está acompanhado de um Oni, que loucura é essa? Mas assim que o Yaaba disse isso a Sosamaru daria uma risada e fala: que divertido. E logo em seguida o Yaaba diz: mas sinceramente Sosamaru, suas atitudes são bastante imaturas, você é muito descuidada. Você me sujou, deixou meu kimono cheio de poeira. Para de reclamar, a gente achou eles rapidinho graças às minhas Temaris, não é? Tudo bem, agora vamos nos divertir. Ela diria isso lançando suas Temaris em direção da mansão, e como antes, elas começariam a ricochetear por todo o cômodo que o Tanjiro e os outros estavam. Até que uma das Temaris estava indo em direção da Tamayo, mas o Ryushiro se meteria na frente, assim tendo sua cabeça explodida. O Tanjiro gritaria o nome do Ryushiro e logo em seguida eles teriam os mesmos diálogos da história original. O Tanjiro começaria a andar na direção dos Onis enquanto pensava: ela tem um cheiro completamente diferente de todos os Onis que já encontrei. A Sosamaru pegaria suas Temaris novamente e lançaria elas em direção do Tanjiro, mas o Mugen impediria elas de acertarem o Tanjiro. Mas o que aconteceu? Pergunta a Sosamaru. Não devo satisfação a você, responde o Tanjiro. Já que é assim, vamos nos divertir. E após ela dizer isso ela puxaria as Temaris e após pegar elas, a mesma faria mais 4 braços aparecerem. Então, vamos continuar nos divertindo até você morrer. Ela diz isso enquanto lançava as 6 Temaris que estavam em suas mãos em direção do Tanjiro, mas como antes, o Mugen não deixaria as Temaris acertarem o mesmo. Já em seu subconsciente, eles sem dúvida são os Onis mais fortes que você enfrentou até o momento. Diz o Gojo. Sim, e pelo que parece as Temaris perseguem o inimigo. Ainda bem que Mugen não permite que elas me acertem, fala o Tanjiro em seu subconsciente. O Tanjiro sacaria sua espada e usando sua grande velocidade partiria para cima da Oni enquanto diz: respiração da água, terceira forma. Ryuryumayo. Em poucos segundos o Kamado cortaria os 6 braços dela. Mas ela regenera seus braços. Eles fizeram seus braços crescerem em um instante, é impressionante. Conseguiram se regenerar muito mais rápido do que os Onis da seleção final. O Tanjiro partiria para cima do Yaaba enquanto pensava: eu juro que vou conseguir o sangue dele. Se isso fizer com que o remédio fique pronto o quanto antes, eu luto contra qualquer Oni com muito prazer. Eu vou lutar e vou vencer.
Oyaba tentaria mandar o Tanjiro para longe usando seu Kekijutsu, mas o Mugen impediria que o ataque do Oni acertasse o Kamado, e após o Oni falhar em tentar mandar o Tanjiro para longe, ele seria decapitado pelo Kamado. O mesmo após finalizar o Oni olharia para o lado e veria a mesma cena do anime, com a Susamarui morrendo daquela forma brutal.